Bom dia a todos. Meu nome é Roberto, só explicando um pouquinho antes, a pessoa da Intel que é responsável pelo relacionamento, infelizmente teve um problema, mas a gente trabalha junto, então é um prazer muito grande estar aqui hoje com todos vocês. Agradecer a oportunidade ao professor de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre qual que é a visão da Intel, olhando para tudo isso que vem sendo falado, né? Enfim, computação na nuvem, Big Data, SDN. Tradicionalmente, e isso é bastante comum, e ainda bem que é visto dessa forma, quando a gente olha para alguém da Intel, a gente logo pensa em silício e em processador, né? E no selinho que está lá no servidor ou nos nossos notebooks. Mas a Intel, obviamente, por razões óbvias, esse é o nosso carro-chefe, é isso que a Intel faz no fim do dia, é processador, é um insumo que vai dentro, é um componente que vai dentro dos servidores, dos computadores, dos appliances, SDN, por exemplo, a Intel também está bastante envolvido nisso, mas a gente faz uma série de outras coisas para facilitar a vida de quem gerencia, vamos dizer assim, um ambiente de centro de dados, um data center. Tem uma série de tecnologias que vão dentro ali dos processadores, ou uma série de iniciativas que a Intel faz no mercado, seja ali na parte de redes, de storage, de software também, que é isso que eu quero falar um pouquinho aqui nesses próximos 30 minutos, né, professor? Isso aí. E, à medida do tempo que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, tá? É muito mais um bate-papo, uma troca de informações do que uma apresentação em si. Obrigado. Antes, só mostrar esse slide. Esse é o slide que determina o ritmo de inovação dentro da Intel. Ou seja, dentro da Intel, a gente lança, ou a gente renova toda a nossa linha de produtos e tem uma série de novos lançamentos uma vez por ano. Então, todo ano, a gente esquece tudo aquilo que foi lançado e lança uma linha nova. Para ter uma ideia, o slide que está aqui atrás para mim, isso foi desenvolvido por alguém de marketing, no nosso laboratório também dentro da Intel, é um modelo que a gente chama de desenvolvimento chamado de TikTok. Não sei se vocês já ouviram falar disso. TikTok é como se fosse a cadência de um relógio. O que isso significa na prática? Significa que toda vez que existe ali um toque, que é essa coluna cinza, significa que a Intel lança uma nova fábrica mudando o processo de fabricação do processador. Então, por exemplo, tem ali em cinza, né, 65, 45, 32, 22, 14... Perdão, na verdade a linha azul é que muda o processo de fabricação. 14... Aí depois de 14 a gente já está falando em 11 nanômetros, depois 8 nanômetros, depois eu não sei o que vem. Mas enfim, uma vez por ano, ou a gente troca a fábrica e muda o processo de fabricação, ou a Intel lança uma nova microarquitetura de processadores. O que significa essa nova microarquitetura? Eles são totalmente compatíveis binariamente, né? Ou seja, a versão do sistema operacional, as aplicações que você roda num processador, eles vão rodar no próximo, mas a gente lança ou a gente incrementa uma série de novas características ao processador, para tornar ele mais rápido e principalmente para tornar ele mais eficiente do ponto de vista de consumo de energia. Então a relação de performance e consumo de energia ela tem que melhorar consideravelmente toda vez que a gente lança a microarquitetura. E na indústria de semicondutores especificamente, esse processo que a gente chama de litografia, que é esse processo de 45 para 32 nanômetros, ele é fundamental para trazer inovação. Só como curiosidade, né, quem tem o iPhone? Eu pensei que ninguém ia levantar a mão, falei, primeira vez que eu vou numa plateia e ninguém tem um iPhone. Para ter uma ideia, o dele eu já tinha visto. Para ter uma ideia, só como curiosidade, para um iPhone entregar para vocês a experiência que ele entrega, se a indústria de semicondutores não tivesse evoluído a 45 nanômetros, ele teria que ser do tamanho de uma geladeira para entregar a mesma coisa. E 45 nanômetros hoje é uma tecnologia velha, ultrapassada. 45 nanômetros é uma tecnologia de mais ou menos 2009. O ano que vem, então, lança uma fábrica de 14 nanômetros. Todo mundo sabe, quando eu falo 14 nanômetros, o que é mais ou menos? Só a título de curiosidade também, bem rapidamente, 14 nanômetros é a distância dos transistores, né, como condutor de energia, trafegando ali 0 e 1 código binário dentro de um processador. Um processador, em média, ele tem 1 bilhão de transistores, falando em 0 e 1, né, conduzindo energia. Esses transistores hoje eles estão a 22 nanômetros, o tamanho e a distância de um para o outro. Ou seja, quando eu reduzo a distância, ou seja, quando eu mudar a fábrica de 22 para 14 nanômetros, significa, a grosso modo, que esses mesmos 1 bilhão de transistores vão ocupar menos espaço e aí eu posso acrescentar mais coisas ao processador. Então, para a indústria de semicondutores, trazendo isso para a realidade, né, para o mundo real, para a indústria como um todo, essa evolução tecnológica ela é fundamental para entregar mais performance e mais funcionalidades e para reduzir consideravelmente o consumo de energia. Então, é isso que
vamos dizer assim, motiva a Intel. Uma vez por ano a gente vai ter um lançamento. Então a gente lançou uma linha nova de servidores, de processadores para servidores, que é o Xeon E5 versão 2, né? Ou seja, 70%, eu não lembro esse número de cabeça, mas a maioria absoluta de servidores embarcados no mundo hoje são com 2 processadores. O ano que vem já está lançando a versão 3, daqui 2 anos a versão 4, enfim. Uma vez por ano a gente tem uma nova tecnologia. Tá ok? Falando um pouquinho sobre a nossa linha de processadores, a parte Xeon, né, não na parte de client, core, enfim, da parte Xeon, para data center, e esses processadores eles não são embarcados somente nos servidores. Como eu disse, né, no começo, a Intel tem uma série de iniciativas também nesse segmento de Software Defined Networking. A gente está trabalhando com uma série de fabricantes para que eles tenham um appliance baseado em Xeon. E uma outra grande informação também é a maioria dos fabricantes de storage hoje no mundo inteiro, a controladora que está dentro desse storage é baseada num processador Xeon da família E5. Então, quando a gente fala em Xeon, eu não estou falando especificamente só de servidores, que é o grande volume, mas de servidores, de componentes de rede, de storage e assim sucessivamente. Como eu disse, né, a gente tem uma linha bastante grande, né, desde a família Xeon E3, que são processadores para servidores baseados em uma única CPU, um servidor monoprocessado, independente da quantidade de cores. A gente já começa a falar de Xeon E5, que já é um processador para servidores baseados em 2 CPUs ou 4 CPUs, e a gente tem a família Xeon E7, um processador também x86, né, arquitetura x86 com extensão 64 bits, mas a gente já está falando de máquinas de 4, 8 e alguns fabricantes que vão lançar máquinas de 16 processadores ou mais. Então, cada vez mais o mundo Xeon, vamos dizer assim, o mundo x86 alcança e, dependendo da funcionalidade e da característica de performance, até mesmo ultrapassa o mundo RISC. Cada vez mais existe uma convergência, aí, vamos dizer assim, ou uma concorrência, vamos dizer assim, cada vez maior e mais acirrada entre aquilo que é CISC, né, tradicionalmente, e RISC, entre x86 e o mundo RISC. Vou falar um pouquinho sobre o Xeon E5, que, como eu disse, foi o nosso último lançamento. E esse é o grande processador que vai embarcado na maioria dos servidores de 2 processadores, ou appliance SDN, ou nos storages, né, nos dispositivos de armazenamento de dados dos maiores fabricantes existentes hoje. Então, lembra que eu mencionei, quando eu falei lá de litografia, do que motiva a Intel, né, da nossa linha de desenvolvimento de produtos? Toda vez que eu lanço um produto novo, ele não pode ser só mais rápido, né? Ou seja, eu tenho que fazer com que meu processo produtivo, obviamente, ele seja mais barato, para baratear o custo da tecnologia em si, e, além disso, eu tenho que fazer com que ele seja mais rápido e, principalmente, que ele tenha melhor eficiência energética. Isso é o que motiva hoje a indústria de semicondutores, né? Ou seja, que tipo de material ou que tipo de tecnologia eu vou empregar num processador para que ele consiga entregar performance, para que ele seja inteligente e consuma menos energia. Só colocando alguns dados, esse processador Xeon E5, na versão 2 dele, ele tem 50% a mais número de núcleos do que a versão anterior, mas a gente conseguiu manter o mesmo encapsulamento de energia. Então, esse já é um grande diferencial na evolução da tecnologia. E a Intel, principalmente, a gente não investe muito na quantidade de núcleos, e sim na inteligência que aquele núcleo entrega. Então, é comum também ver outros processadores de outros concorrentes com um número maior de cores do que o da Intel, e, dependendo do benchmark, esse processador não tem a mesma performance que o Intel. Então, a gente investe bastante na inteligência do núcleo em si, não na quantidade deles. Curiosamente, nessa versão específica, do versão 2 Xeon E5, ele ele aumenta em até 50% a capacidade de cores, mantendo o mesmo consumo de energia. E também, do ponto de vista de gerenciamento de energia, né, existe um grande desafio para quem administra uma camada muito grande de servidores, que é o quanto de energia esse servidor efetivamente consome quando ele não está sendo utilizado, que é o que a gente chama de idle para o processador. Então, a gente também implementou uma série de tecnologias nesses processadores que faz com que em idle, ou seja, quando o processador não está sendo utilizado, ele consiga consumir até menos 23% de performance do que a versão anterior. Então, o processador está cada vez mais inteligente. Tá? Existem ainda outras instruções de virtualização no processador, que vocês podem também eventualmente utilizar ou não, falando em computação na nuvem. Então, essa é uma instrução que ela é nativa no processador, mas muitas vezes os nossos clientes não sabem e, por não saber, consequentemente não utilizam. Então, vou dar um exemplo. Se alguém aqui comprar um servidor
baseado no Xeon E5 e quiser fazer um vMotion, por exemplo, utilizando o VMware, só como exemplo, de um servidor baseado em Xeon também, que você comprou há 4 anos atrás, você consegue fazer isso a quente, você não precisa desligar o servidor. Porque o software de virtualização, o VMware, ele trabalha em conjunto com instruções nativas no processador que permite você fazer o vMotion entre processadores de versões diferentes, de anos diferentes. Estou falando de um processador de 2008 para um processador de 2013. Então, essa é uma instrução nativa na CPU, está ali dentro do silício, no algoritmo do processador, e que basta com que o dono do software suporte para conseguir te dar esse tipo de vantagem. Então, se você está fazendo um upgrade no seu pool de servidores virtualizados, é muito mais simples fazer a migração de máquinas virtuais para servidores antigos para novos, utilizando tecnologias que já vêm nativas dentro do silício. Só como exemplo. Do ponto de vista de performance, enfim, nos mais variados benchmarks existentes hoje, e com vários fabricantes diferentes, a Intel bateu recorde aí, se comparado a outros processadores, seja RISC ou x86 também, servidores de 2 processadores. Então a gente tem uma camada bastante grande ali, que vai desde ambiente OLTP para banco de dados, até mesmo para computação técnica, quando a gente começa a falar em HPC, e principalmente para virtualização, né, que está por trás aí de computação na nuvem. Então, dentro desse benchmark de virtualização, esse é um benchmark bastante interessante para quem quer medir a capacidade real do processador de criar ou de suportar máquinas virtuais. Esse tipo de benchmark ele é bastante importante porque ele mede a eficiência da máquina como um todo. Processador, controladora de memória, I/O e assim por diante. Só a título de curiosidade, né, na linha azul escura, na extrema esquerda ali, eu tenho o maior processador Xeon E5 da versão anterior, e na linha azul mais claro, a versão nova, a versão 2, em vários benchmarks diferentes. Depois a gente vai deixar esses slides com vocês para vocês olharem com calma. Mas do ponto de vista de virtualização, utilizando um benchmark da própria VMware, que é o VMmark, o processador novo ele é 32% mais rápido do que o anterior. E da versão anterior para a nova, eu mudei o processo de fabricação, eu não mudei a microarquitetura. A microarquitetura eu mudo o ano que vem. O ano que vem, o ganho de performance deve ser maior do que esse. Então, uma vez por ano, a gente vai mudando a tecnologia e vai melhorando a relação de performance e consumo de energia. Preço, performance e consumo de energia. Algumas outras tecnologias que também já vêm embarcadas no produto. De novo, isso que eu estou falando aqui não é só para servidor, appliance, storage. Quem aqui já teve um 386? Ou já ouviu falar de um 386? Lembra lá do botãozinho do turbo que existia no 386? Você apertava ali, ele ia de 33 para fantásticos 66 MHz, né? Enfim. Aquilo ali é overclocking, né? Ou seja, quando a gente fazia aquilo no 386, ele aumentava a frequência do processador, mas ele não se preocupava com o consumo de energia nominal da CPU. Ele fazia isso de forma indiscriminada. Ainda hoje é possível. Se alguém quiser entrar na BIOS de um notebook e ativar lá o overclocking, algumas BIOS permitem fazer isso. Mas, de novo, se o processador ele é feito para consumir 35 watts, quando você faz um overclocking puro, ele vai elevar a frequência, mas ele vai passar de 35 watts. Então, isso não é legal, vamos dizer assim, do ponto de vista do fabricante da CPU. Os processadores da Intel eles têm uma característica para servidores e para desktops e notebooks também, chamada de Turbo Boost. O que ele faz? Ele fica monitorando em tempo real tudo aquilo que a CPU precisa executar. O pipeline de instruções que cada núcleo da CPU precisa executar. Se ele perceber que ele precisa de mais frequência do que a frequência nominal dele, ele vai elevar a frequência dinamicamente, automaticamente, independente da aplicação do sistema operacional, mas sem passar o limite de consumo de energia que a fábrica da Intel configurou para ele. Então, se ele é um processador de 2 GHz, com 4 núcleos e de 100 watts, ele pode aumentar os 4 núcleos ao mesmo tempo para 2.1, 2.2 GHz, mas ele não vai ultrapassar os 100 watts. Então, ele é vamos dizer assim, ele é uma forma mais eficiente de fazer overclocking sem diminuir a vida útil do processador ou aumentar o consumo de energia. Essa tecnologia já vem embarcada, vocês só não vão utilizar se desabilitar na BIOS. Eu nunca peguei um caso até hoje de um fabricante que tenha desabilitado na BIOS o Turbo Boost. Só título de curiosidade. E aí, como eu disse anteriormente também, existe uma série de tecnologias para melhorar a eficiência energética do produto quando ele não vai sendo utilizado.
Uma outra tecnologia que vem embarcada nos chipsets da Intel, que a gente chama de Node Manager. Essa tecnologia especificamente, o fabricante final do servidor, por exemplo, só como exemplo, leia-se Cisco, Dell, HP, IBM e outros fabricantes, né, enfim, que vendem servidores baseados no processador e no chipset Intel, eles têm a prerrogativa de desabilitar ou não essa tecnologia, que ela chama Node Manager. O que essa tecnologia faz, em linhas gerais, é possibilitar a vocês, né, dar a vocês a possibilidade de gerenciar um servidor do ponto de vista de consumo de energia. Então, dentro do firmware ali do chipset, existe um firmware, um softwarezinho rodando, abaixo do sistema operacional, ele é out of band, ele não depende do SO, e ele fica em tempo real coletando a informação de energia do servidor. E ele te dá essa informação. Se você tiver uma console que suporte essa tecnologia, você pode tomar determinadas ações de gerenciamento no seu grupo de servidores baseados em consumo de energia. Então, por exemplo, eu peguei um cliente há um ano atrás, que é um provedor de internet. Ele tem um data center que está no limite de disponibilidade de energia. Ele pediu mais energia para a Eletropaulo, e a Eletropaulo falou, não tenho mais condição de te dar mais energia onde o seu data center está fisicamente, não tenho o que fazer. Então, o que ele fez? Ele comprou mais servidores do que, falando a grosso modo, que o disjuntor dele aguenta, mas ele aplica políticas de capping. Então, por exemplo, se ele perceber que todos os servidores vão ser utilizados ao mesmo tempo e a capacidade nominal do data center dele vai ultrapassar o que a Eletropaulo consegue entregar, nesse caso, ele cria uma política de capping e aí o Node Manager vai em cada um dos servidores e consegue dizer, servidor não vai a 100%, vai a 80%, porque ele faz uma conta de qual que é o capping de energia que ele pode ter. Então, é uma tecnologia bastante interessante. Muitos provedores de telecomunicações e de data centers, empresas que provêm serviço de computação na nuvem, já estão testando ou utilizando esse tipo de tecnologia. Uma tecnologia que permite você gerenciar o seu pool de servidores do ponto de vista de consumo de energia, aplicando políticas para cada um dos servidores unitariamente, ou para um rack e por aí vai. Um outro exemplo, alguns fabricantes normalmente, algumas empresas normalmente quando eles vão montar um rack de servidores, né, eles colocam ali um número de mais ou menos 20 servidores, mesmo que o rack seja de 2 metros. Porque ele faz a conta do que a régua de tomada vai aguentar do número de servidores, né? Ou seja, ele faz a conta nominal baseada na capacidade da fonte, e não na capacidade real do que o servidor está consumindo. Então, a gente trabalhou com um provedor também de internet aqui no Brasil, isso é um caso público, está no próprio site da Intel, que é o caso do UOL, onde eles analisaram ali quanto cada servidor estava consumindo, e ao invés de colocar 10 servidores num rack, eles conseguiam aumentar para 14. Então, quando você fala num provedor de internet, onde espaço físico custa muito caro, você aumentar de 10% para 14%, a gente está falando em 40% a mais de servidores por rack. Só porque ele tinha em tempo real a informação de quanto cada servidor estava consumindo. Então, enfim, tem uma série de outras tecnologias, além do processador em si, da performance e consumo de energia que ele entrega. Outras tecnologias que a Intel vem desenvolvendo, que também vão embarcadas no silício, dizem respeito a características de segurança, né? O que a gente chama de... É um outro conceito também que vem ganhando bastante notoriedade no mercado, chamado de Trusted Computing Pools. Isso é uma extensão que está dentro do processador, que também trabalha em conjunto com o software de virtualização, onde ele consegue, por exemplo, criar uma rota segura para que o cliente possa executar máquinas virtuais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui é bem raro de acontecer, mas se alguém tem acesso ao data center e por alguma razão vai lá no servidor, coloca um pendrive para instalar um rootkit em memória, rootkit, sistema operacional e antivírus não pegam, porque ele é pré-boot, ele é pré-sistema operacional. Nesse caso, o software de virtualização, em conjunto com essa extensão da Intel, conseguiria detectar esse tipo de problema, porque ele tem uma rota pré-definida para onde a máquina virtual deve rodar. Qualquer coisa que fuja disso, ele não deixa a máquina virtual ser executada. Então, são características de segurança que também podem ou não ser utilizados, depende, obviamente, do suporte da indústria de software, mas que já vem dentro, embarcado no processador Intel. Uma delas é o que a gente chama de TXT, ou Trusted Execution Technology. Isso já vem nos processadores da Intel, acho que há 2 ou 3 anos, mais ou menos. Um outro salto qualitativo bastante grande, quando a gente fala na indústria como um todo, é o que diz respeito a discos de estado sólido. Então, a indústria de semicondutores ela evoluiu bastante. Quando a gente compara, a grosso modo, uma CPU de hoje, de 2013, com a de 5 anos atrás,
dependendo da comparação, o processador hoje ele pode ser 15 vezes mais rápido. A mesma comparação não pode ser feita na indústria de HDs. Então, a Intel acredita fortemente que o salto qualitativo na indústria de HDs tradicional é o disco de estado sólido, é o SSD. E para isso a gente tem uma linha bastante completa que vai desde linha para tablet, desktop e notebook e uma específica para servidores, que tem uma controladora muito mais rápido e uma duração muito maior. Só como uma comparação bem básica, bem simples, comparando um HD tradicional, né, que dá mais ou menos 200 I/Os por segundo para leitura, contra um SSD que dá mais de 75.000 I/Os por segundo para leitura. Então a diferença de performance é muito grande. O MTBF, que é a falha, né, o tempo de falha do produto, quando a gente fala em um HD, a média gira em torno de 200.000 horas. Um SSD gira em torno de 2 milhões de horas. Então, do ponto de vista de duração e velocidade, o SSD ele é o grande salto qualitativo na indústria de disco. Até para ter uma ideia, a gente vende discos isoladamente, né, vamos dizer assim, através de canais da Intel. Os maiores fabricantes de servidores vendem os nossos SSDs também. E existem hoje já fabricantes de storage que vendem SSD, mesmo que não tenha o nome da Intel ali, a controladora e a memória NAND dentro do disco, o SSD é da Intel também. Então, a gente também está investindo muito nesse mercado de disco de estado sólido. Não adianta ter um processador muito rápido, ter uma controladora de I/O muito rápido e o gargalo ser o HD, né? Enfim. Então, todos os componentes do servidor devem evoluir, vamos dizer assim, mais ou menos de forma relativa, né? Evoluir ao mesmo tempo. Só para ter como ideia, uma comparaçãozinha bem simples que a gente faz numa ferramenta de retorno de investimento da própria Intel, a gente comparou aqui não a capacidade nominal dos discos, mas sim a capacidade de throughput do HD contra o SSD. Numa comparação ali de quantidade de máquinas virtuais, são 500 que devem ser suportadas no HD, e o que eu preciso no HD contra um SSD. Então, para ter uma ideia, o custo do storage, né, muita gente pergunta sobre o custo do SSD, mas o custo do storage, comparando só throughput, não capacidade nominal, no HD ele vai ser maior, porque você vai precisar de muito mais discos do que SSD, porque o SSD é muito mais rápido. A capacidade em rack, né, ou seja, você vai precisar de 42 US contra 2 US no SSD, para ter o mesmo throughput, não a capacidade. Capacidade de storage power, né, o consumo em quilowatts. A gente está falando em 7,5 kW num HD tradicional contra 0,6. E storage cooling power, 9,4 kW no caso do HD e 0,075 no SSD. Então, por isso que a gente fala, o SSD ele é o grande salto qualitativo na indústria do disco. Vai ser cada vez mais comum storages vindo com modelos híbridos, né, utilizando o SSD como cache para o dado mais utilizado e HD tradicional como uma informação que vai ficar ali menos utilizado, em backup e por aí vai. Falando bem rapidamente também, a Intel tem uma outra linha de processadores chamado de Xeon Phi. Não sei se alguém já ouviu falar desses processadores. O Xeon Phi nada mais é do que um coprocessador, né, assim, baseado na tecnologia x86. Ele vem hoje para entrar nesse mundo de computação de alto desempenho, de HPC, de High Performance Computing, ou seja, para quem quer fazer pesquisa com genoma, previsão de tempo, para a indústria financeira, no que diz respeito à análise de risco, ou para a indústria petrolífera, né, que faz lá a exploração e produção de petróleo. A grande vantagem desse coprocessador da Intel é que ele também é x86. Então, ele permite aos desenvolvedores, né, que vão desenvolver código ali em cima de C ou C++ e outras bibliotecas na CPU Intel, eles vão poder desenvolver utilizando as mesmas bibliotecas para o Xeon Phi. Então, hoje ele é um coprocessador, a gente não chama ele de placa gráfica, justamente porque ele é x86. Esse coprocessador hoje ele pode ter até 50 cores. Comparando unitariamente, um Xeon é muito mais rápido. Mas quando a gente fala em paralelismo, é para isso que ele foi desenvolvido. Quando a gente fala em paralelismo, esse que é o grande salto de performance de utilizar um Xeon Phi. Então, hoje, muitas empresas estão utilizando o Xeon na CPU, né, no socket, e uma placa, um card Xeon Phi no slot PCI Express para fazer coprocessamento quando ele precisa de uma aplicação com alto nível de paralelismo. Então, esse é um outro mundo também que a Intel entrou recentemente e que precisa, obviamente, de muita otimização de software, né? Só a título de curiosidade, se eu não me engano, a Intel é hoje, que a gente não vende muito software, mas a Intel é hoje a 5ª maior empresa de software do mundo em termos de número de engenheiros de software.
E os nossos engenheiros, eles existem, né, vamos dizer assim, também, ou basicamente, para ajudar os nossos clientes a desenvolver melhor código para rodar em cima da nossa arquitetura. E quando a gente fala em Xeon Phi, o nível de otimização de código ele é bastante grande. A vantagem é que é tudo x86, então se você desenvolve para x86 em cima de Xeon, você vai utilizar as mesmas bibliotecas para o Xeon Phi. Essa é a grande vantagem. Algumas outras iniciativas, além do desenvolvimento de tecnologia pura e simplesmente. Alguém já ouviu falar, por exemplo, do Open Data Center Alliance? Isso é um órgão da qual fabricantes não participam. A Intel só foi, vamos dizer assim, a gente só fomentou a criação desse órgão, mas a gente não participa dele ativamente. Ele é composto somente por clientes ao redor do mundo inteiro. E o que esses clientes fazem? Eles discutem tendências de tecnologia atrelados à computação na nuvem. E aí pode estar dentro disso servidores, storage, SDN, conceitos até mesmo como Big Data, enfim. E o que essas empresas fazem? Elas soltam comunicados ou um paper, um resumo, enfim, dizendo para o mercado ou para os fabricantes o que eles gostariam de nível mínimo de padronização para determinadas tecnologias quando eles falam em computação na nuvem. Então, enfim, é um órgão na qual a gente fomentou, mas a gente não faz parte, que é bastante interessante para a computação na nuvem. Tem bastante discussão em torno de tecnologias que serão adotadas a curto prazo para a computação na nuvem. Só queria dizer, desse caso especificamente, porque ele é bastante interessante, é uma conversa de cliente com nossos clientes, né, de grandes empresas ao redor do mundo inteiro. Existem 2 empresas hoje no Brasil fazendo parte desse consórcio. Um outro ponto também que eu queria deixar como material só de apoio, a área de TI da Intel, a Intel tem mais ou menos hoje 100 mil funcionários no mundo inteiro e tem 80 mil servidores. Como a gente tem muito desenvolvimento de tecnologia, muito cluster, né, para calcular coisas atreladas ao processador, a gente tem um número de servidores muito grande. Então, a gente também tem um desafio muito grande para a implementação de novas tecnologias, como SDN, Big Data, ou a nossa cloud interna, enfim. E aí, o que a área de TI da Intel faz, ela, de tempos em tempos, ela solta uma série de comunicados ou de documentos dizendo quais são as melhores práticas dela para uma série de tecnologias que a gente lida no nosso dia a dia. Então, é como se fosse um profissional de TI da Intel conversando diretamente com os nossos clientes. Então, o site chama IT at Intel. Então, é bem legal também, que tem uma série de documentações ali sobre uma série de tendências no mercado. Para ilustrar um pouquinho tudo que eu falei aqui antes de ir para os slides finais, então, enfim, a ideia da Intel, é óbvio que a gente vai ser sempre reconhecido, tomara, né, que a gente seja sempre reconhecido como um bom provedor e fabricante de CPU, mas a gente está, literalmente, desenvolvendo tecnologia em conversa com os parceiros ao redor do mundo para estar em todas as partes dentro do data center, porque a gente acredita que essa compatibilidade do x86 entre todos os componentes de um data center facilita bastante do ponto de vista de interoperabilidade, desenvolvimento de aplicações e gerenciamento. Então, como eu disse, na parte de redes, de processadores, de storage, né, enfim, com os nossos discos e controladoras SSD, e na parte de desenvolvimento de software, que eu vou falar um pouquinho para frente, até onde a Intel pode chegar nesse ponto. Antes de entrar no exemplo efetivo, todo mundo conhece bem aqui o conceito de Big Data, né? Só para ilustrar em linhas gerais, que também tem é como SDN, né? Tem 1 milhão de definições diferentes, né? Mas, bem a grosso modo, o Big Data significa análise de uma grande quantidade de dados não estruturados. Eu não sei se vocês viram, eu não sei nem se esse exemplo é real, eu li, né, na Veja. Um exemplo, a Veja soltou uma reportagem há pouquíssimo tempo, sei lá, uns 3 meses mais ou menos, não lembro de cabeça, sobre Big Data, foi reportagem de capa, não sei se alguém chegou a ler. E lá dava um exemplo da Target, que é um varejista norte-americano, né, uma empresa de varejo norte-americana, onde tinha lá um cliente frequente, que sempre recebia lá anúncios da Target, e aí ele chegou com um anúncio dizendo, esse anúncio está errado, porque eu estou recebendo aqui um anúncio para comprar fralda, e meus filhos são adolescentes. E depois de um tempo ele voltou pedindo desculpa, porque a filha dele estava grávida. Então, enfim, não sei se é verdade, é um exemplo que está na revista. Mas, em linhas gerais, o que eles fizeram é analisar uma série de dados não estruturados, de pessoas que se relacionavam com esse cliente, inclusive, talvez, a filha dele através de redes sociais, e acabaram descobrindo antes dele que a filha estava grávida, e mandaram para ele uma publicidade dizendo,
A gente sabe que tem alguém grávido na sua casa, compra aqui uma fralda. Um exemplo extremo de onde pode chegar a análise de dados não estruturados. Por trás desse exemplo, para ilustrar, o que fica é análise de dados não estruturados, ou seja, pega dados de várias fontes diferentes, não necessariamente só da pessoa, mas do ciclo de família ou amigos da pessoa, para tentar definir algum tipo de produto ou oferta para esse cliente antes do concorrente. Então tem muito banco, por exemplo, no mundo e no Brasil, pensando em Big Data para como é que eu posso conhecer melhor meu cliente e ofertar para ele um produto que seja customizado antes do meu concorrente. Só como exemplo. Então esse conceito de Big Data, a gente vai ouvir falar bastante dele nos próximos anos. Assim como a gente vem ouvindo falar muito de Cloud, a gente vai ouvir falar também de Big Data. E não vai existir Big Data sem Cloud. Para ter esse ganho de escala, então todas essas tecnologias que a gente falou para trás, a apresentação da Brocade sobre SDN, Big Data vai utilizar tudo isso. Mais do que isso até, Big Data tem um outro estudo que eu também não lembro de... Eu preciso anotar algumas coisas que eu também não lembro de cabeça quando foi publicado, dizendo que vão faltar no Brasil mais ou menos 80 mil cientistas de dados nos próximos anos. Porque a tecnologia em si, talvez ela não seja muito simples de ser implementada no Big Data, mas a parte mais difícil é eu, dentro da minha empresa, definir qual dado eu quero que seja analisado. Essa inteligência tem que estar dentro da empresa, que é uma função nova que está surgindo na área de tecnologia de informação, chamada de cientista de dados. Então, cada vez mais comum, vai ser cada vez mais comum a gente falar sobre isso. O último slide mesmo, professor. E aí, só para ilustrar um pouquinho, a gente fez um estudo com uma empresa de telecomunicações na China, onde a gente fez um sorte pelo número dessa pessoa, desse cliente, e ele tinha que trazer no menor tempo possível todos os registros a respeito desse cliente. A gente fez isso primeiro com uma infraestrutura tradicional, utilizando o Xeon numa família antiga, HD tradicional, placa de 1 GB e uma distribuição de Hadoop de mercado. E depois a gente fez a mesma coisa implementando uma série de tecnologias novas. Então, primeiro, a gente migrou de um processador antigo para o mais novo. Só aí o meu sort diminuiu, o tempo dele diminuiu em 50%. Depois eu troquei a HD tradicional por SSD, consegui uma outra melhoria de 80%. Depois eu troquei uma placa de 1 GB por uma placa de 10 GB Ethernet, melhorei em mais 50%. E depois eu coloquei uma distribuição, a Intel tem a distribuição dela de Apache Hadoop, otimizada para rodar melhor em cima de x86, que melhorou em mais... Obrigado, professor. Que melhorou em mais... Não, acho que é aqui agora. Deixa eu ver. Só arrumar aqui. Que melhorou... Imagina. A nossa distribuição de Hadoop, que melhorou em mais 40%. Ou seja, um sort para achar um registro, né, baseado em um registro de um cliente que demorava horas, passou a demorar minutos, com uma série de novas tecnologias. Ou seja, ganhando muito mais tempo, eficiência do ponto de vista de business, né, ou seja, eu consigo informação mais rápido e consumindo uma série de ativos e consumindo menos energia e por aí vai com a adição de várias tecnologias. Okay? Então, é nisso tudo aqui que a Intel vem tentando ajudar os nossos clientes com o desenvolvimento de novas tecnologias. Ok? Obrigado novamente, professor. Obrigado a todos. Muito obrigado, Márcio.